Paz amado, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado. Hoje eu quero falar um pouco sobre o projeto Programa de Apoio Evangelístico. E o que é esse Programa de Apoio Evangelístico? Bom, primeiramente, eu quero falar como tudo isso aí começou. Nós fomos à Bolívia, chegamos na região de fronteira em 2006. Em 2007 nós saímos do Paraguai e viemos à fronteira do Brasil com a Bolívia em 2006. Em 2007, nós fomos até a região de Santa Cruz de la Sierra, onde nos instalamos, e o nosso alvo neste lugar era abrir uma igreja e trabalhar com trabalho congregacional, como nós sempre trabalhávamos. Mas durante esse período o Senhor começou a nos dar revelações, falar conosco, usando pessoas que vieram à nossa casa, nos trazendo uma mensagem que vinha do Senhor, e a nós mesmos, nós começamos a ter revelações de Deus sobre esse trabalho de apoio, sobre a questão de colocar o foco nos evangelistas, colocar o foco em quem estava trabalhando. Naquela época nós recebemos material que vinha de São Paulo, meu tio, Dr. Francisco Gamelin, que faz esse trabalho há mais de 40 anos, desenvolve esse trabalho de apoiar evangelistas, de estar apoiando evangelistas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. E ele estava apoiando a gente também, mandava material para a Bolívia. E eu tinha praticamente material para mim. E começou um evangelista, outro, solicitar o material. E me custava, porque era difícil eu ter que trazer esse material. Às vezes o material era mandável até a fronteira, eu tinha que vir de Santa Cruz para a fronteira para pegar o material. Então todo esse trabalho que a gente tinha, e logo os evangelistas vinham e eu dava o material e eu ficava sem aquele material. Mas disso o Senhor começou a cobrar e a falar conosco. Deus começou a nos dar a revelação de que nós iríamos fazer aquele trabalho de apoio. E o processo foi praticamente esse. Nós começamos a apoiar um evangelista e durante o trabalho a gente foi encontrando outro evangelista e começamos a apoiar também. E além de a gente fazer o apoio local, nós começamos a ampliar o nosso raio de ação, de atuação, não apenas em Santa Cruz, mas também em outras cidades. E fomos expandindo para outros departamentos, né? No Brasil é chamado de estados, na Bolívia é chamado de departamentos. E nós começamos a fazer o trabalho praticamente na Bolívia inteira, conhecendo evangelistas na Bolívia inteira e fazendo o apoio a esses evangelistas. Então, praticamente, eu fazia o trabalho de base em Santa Cruz, o que nós chamamos hoje da base de apoio. Nós começamos com a nossa base de apoio em Santa Cruz. De Santa Cruz, eu apoiava os evangelistas locais e em toda a nação. Nós tínhamos evangelista em Cochabamba, em La Paz, em Oruro, em Sucre, no norte, na região norte, Jujenabaque, Trinidad, para todo lado nós mandávamos materiais e eu tinha que levantar os recursos, eu tinha que buscar os meios de poder suprir a necessidade por estar fazendo um trabalho de base. Chegou um momento que Deus começou a falar conosco sobre pontos de apoio. Então nós pensamos, algo que nós pensamos na época foi olhar para uma determinada região, procurar alguém que nós já conhecíamos, que nós tínhamos o conhecimento, que tínhamos a liberdade. Eu dava o material em maior quantidade e ele fazia o apoio local. Isso nós chamamos de pontos de apoio. E um período de oração, orando ao Senhor, Deus nos orientou a colocar o nosso foco nesses pontos de apoio. Um dia eu estava orando ao Senhor, não lembro, acho que durante a madrugada, e orando a Deus, o Senhor falou bem forte ao meu coração: coloca o foco nos pontos de apoio. E eu conversei isso com a minha esposa, falei: olha, nós vamos começar a trabalhar com pontos de apoio, vamos colocar o foco muito maior nos pontos de apoio, não tanto algo ligado a mim, mas descentralizar a nós aqui e deixar o trabalho mais centralizado nos pontos de apoio regional. Com isso nós abrimos pontos de apoio em Bolívia, na cidade de La Paz, Cochabamba. Atualmente, vou falar atualmente, né, que foi tudo progressivo. Nós temos em La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz de la Sierra, na cidade de Cobija, no norte da Bolívia. E nós temos também um irmão fazendo um meio trabalho de apoio, de ponto de apoio na cidade de Sucre. Então, cada ponto de apoio
ele vai fazendo o apoio local e as regiões onde eles têm capacidade, condições de fazer esse trabalho, esse apoio, de fazer o apoio aos evangelistas. Algo que é bastante interessante que eu quero deixar para vocês é a questão do contato direto com cada desses pontos de apoio. Antes de nós levantarmos esse ponto de apoio, nós fazemos uma análise dessas pessoas. Normalmente elas recebem antes uma quantidade pequena para a gente poder ver, né, e ter o relacionamento com essas pessoas. E também a gente cria uma interação entre os pontos de apoio. Cada ponto de apoio se apoia, podemos dizer assim, né? Então eu sei que às vezes o ponto de apoio de La Paz não vai conseguir mandar o material para determinado lugar e o de Cochabamba tem condições. Então eles fazem o contato entre eles, eles têm contato entre eles e fazem todo esse mecanismo. Isso faz com que o trabalho possa fluir melhor, não pesar sobre ninguém e faz a gente alcançar todo mundo. Nós temos em Bolívia também, que faz parte do projeto, é uma peça fundamental, é um irmão chamado Davi Towel. Ele é da colônia Menonita. O trabalho dele é de receber o material, armazenar o material e fazer o apoio aos pontos de apoio. E algo que eu friso bastante aqui, o nosso foco principal são evangelistas que estão de forma constante trabalhando. É claro que esses líderes dos pontos de apoio, eles não têm experiência de trabalhar com quantidades grandes de material, isso é comum. A pessoa não vai ter experiência, ela pode ter experiência de trabalhar com 5, 6 caixas para o trabalho dele, mas ele fazer o apoio a evangelista e de forma interdenominacional, isso aí fica bastante complicado. Aí entra a nossa parte, a gente está sempre entrando, tendo a comunicação com essas pessoas, passando experiências para ela do que ela tem que fazer, do que ela não tem que fazer, e a gente conta também com que ela possa transmitir esse conhecimento para a nossa pessoa, né? Porque senão fica difícil, a gente tem que ter essa comunicação constante. Hoje nós usamos os meios digitais para essa comunicação, e isso tem que ser constante, resolvendo problemas, passando experiências que nós temos para que o trabalho possa ter uma fluidez, para que haja uma progressão desse trabalho e que a gente possa chegar ao alvo, que é estar munindo esses evangelistas e alcançando muito mais vidas com a palavra de Deus. Atualmente eu estou na região de fronteira, nós estamos num processo que eu vou falar aqui, um processo de expansão do projeto, mas na Bolívia nós temos um irmão que está fazendo um trabalho de base. Esse irmão é o irmão Níquel Mercado. Hoje ele mora em Cochabamba, ele sempre morou em Cochabamba, mas quem faz a coordenação nacional atualmente é o irmão Níquel Mercado. Então, o trabalho de base hoje é ele que faz. Nós temos o irmão Davi Towel fazendo o apoio aos evangelistas, continua fazendo. Nós temos os pontos de apoio apoiando os evangelistas. E nós temos o irmão Níquel fazendo a coordenação de todos os pontos de apoio, resolvendo problemas, situações que às vezes acontecem, abrindo novos pontos de apoio, vendo formas de poder levar o material de um lado para o outro e de não deixar faltar materiais nos pontos de apoio, né, que ele está coordenando ali naquela região. E o trabalho está funcionando, a gente aqui só fica na comunicação, né, buscando informação, vendo o que está acontecendo. E às vezes eu falo que não tem muito o que fazer, a gente só fica vendo eles trabalhando, que todos eles já têm trabalham conosco já há um bom tempo, e é uma bênção ver a progressão do trabalho. Bom, mas chegou um tempo, Deus começou a falar conosco sobre a questão da expansão. Eu lembro que a primeira vez que Deus nos falou sobre a expansão foi quando eu fui numa base de uma missão, e Deus usou uns missionários que vieram da Bahia. Estavam orando por mim, Deus usou algumas pessoas ali para nos falar, nos trazer essa palavra de que nós faríamos essa expansão. Naquela época eu não tinha ideia nenhuma de como Deus ia fazer essa expansão e fazer chegar para fora de Bolívia esse projeto, mas Deus falou muito forte que era Ele que iria fazer, que aquela obra pertencia a Ele e Ele iria fazer. E o tempo chegou, o tempo foi passando, nós começamos a expandir, ter nossos contatos para fora de Bolívia e apresentar pontos de apoio
e em outros lugares, como nós temos atualmente na cidade, em Ciudad del Este. Eu vou até colocar foto, quando eu citar, vou colocar foto aqui para que vocês possam conhecer. Nós temos em Ciudad del Este o irmão Juliano e ele está atendendo o Paraguai. O alvo é começar o trabalho de base ali na cidade de Ciudad del Este, que é o que ele está fazendo, um trabalho de base como base de apoio, e expandir para dentro do Paraguai. Eu sei que o trabalho é muito lento, é tudo lento, é devagar, identificando novos evangelistas, mas o irmão Juliano está fazendo um bom trabalho. Nós temos no Brasil também várias outras bases. Eu vou estar citando o nome e vou estar colocando as fotos aqui para que você possa conhecer e que você possa conhecer e você possa interceder por esses trabalhos. São pontos de apoio, não são bases de apoio, são pontos de apoio. A primeira dela é o nosso ponto de apoio na cidade de Marabá. Cidade de Marabá, que está à frente a missionária Andréia e o pastor Nelson. Marabá, no Pará, né? Nós temos na cidade de Corrente, no Piauí. Quem está à frente desse ponto de apoio é o irmão Joaquim. Ele está fazendo o trabalho de apoio no estado do Piauí e até mesmo no nordeste do Brasil. Nós temos o ponto de apoio na cidade de Campo Grande, né? O irmão pastor Bruno Miranda, ele faz o trabalho de apoio local e também na região, principalmente na região sul do Brasil. Nós temos também na cidade de Teófilo Otoni, a irmã Sandra, um ponto de apoio em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E nós temos o outro ponto de apoio também na cidade de Epitaciolândia, no Acre. Né? Eu não tenho tanto falado porque esse irmão, ele trabalha, o irmão Juan Lucindo trabalha tanto do lado da Bolívia como também do lado do Brasil. Mas ele está fazendo o trabalho de apoio ali naquela região. E também, para a gente finalizar, por indicação do Dr. Francisco Gamelin, meu tio, nós temos a irmã Helenice. Né? Eu apresentei a irmã Helenice para o meu tio, para que ele possa mandar material, e ele sentiu de abrir um ponto de apoio. Eu tive a oportunidade de ir em Juazeiro da Bahia. A irmã Helenice está em Juazeiro da Bahia e ela está fazendo um bom trabalho aí nessa região. Amém? Então, esse é o trabalho. Todos esses irmãos, eles são irmãos de várias igrejas. São voluntários. Nós apenas coordenamos o trabalho juntamente com eles. Não é porque eles trabalham junto um projeto, programa de apoio evangelístico, que eu vou impor alguma coisa, não. É por isso que entra a comunicação, porque eles têm o ritmo deles. Como lá em Marabá, o pastor Nelson e a irmã Andréia, eles têm um projeto com crianças e faz o trabalho de apoio. Então a gente entende o ritmo local, a gente entende o objetivo que eles têm, mas a gente comunica informação. A irmã Helenice, ela está à frente de uma igreja, entendemos o ritmo de vida dela, o trabalho congregacional que ela tem, mas a gente vai transmitindo informação para ela e assim vai por diante. Os outros, cada irmão. Em Aracaju, eu acho que eu não citei Aracaju, né? Aracaju, nós temos um ponto de apoio também em Aracaju, o irmão Assis. O irmão Assis é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, ele é líder de um grupo de evangelismo local, ele tem o objetivo dele local e da mesma forma ele é um voluntário para o projeto de fazer o trabalho. Antes de mandar o material para lá, nós comunicamos todo o procedimento do projeto, de como funciona. Também comunicamos que não vai haver imposição de nada, que nós não vamos impor nada, mas nós vamos coordenar, transmitir informação para que ele possa, da melhor forma, sem pesar para ninguém, fazer o trabalho de apoio. Né? Então, o programa de apoio, amada, é esse serviço que praticamente nós fazemos um serviço de envolver o maior número de pessoas nesse projeto de forma interdenominacional, apoiando de forma também interdenominacional. Eu posso finalizar falando sobre a manutenção, né? Que é uma pergunta também. Como é que você mantém tudo isso, pastor? Bom, primeiramente, como eu estava dizendo, a grande parte de tudo é o envolvimento de muita gente, igrejas, pessoas, irmãos, missões, doação. Tem pessoas que acham que eu faço a impressão de material. Não é isso. Nós recebemos material dos Estados Unidos, recebemos material da Irlanda. Existem irmãos dentro do Brasil que fazem a impressão de material e manda para a gente também. E tudo que nós fazemos é coordenar a distribuição desse material. A manutenção financeira,
Nós, em 2010, nós criamos o que nós chamamos de programa de participação, que são pessoas que entendem esse trabalho que nós estamos fazendo e ajudam mensalmente. Eles fazem um alvo de pelo menos um ano a apoiar o nosso projeto. Esses irmãos estão participando nesse trabalho e é o que a gente nos mantém. Tem deles que já passaram de ontem muito tempo nos ajudando aí, graças a Deus, né? E outros fazem esse alvo e assim nós vamos mantendo esse projeto. Nós não pedimos nenhum recurso desses irmãos, não existe nenhuma taxa, não existe nenhuma oferta, não existe nenhum tipo de troca de nada. Eu vou dar material para vocês, mas vocês têm que levantar uma oferta e mandar para mim, nós não pedimos nada. Como assim também a gente fala para que eles não venham apoiar ninguém com base de troca de nada, né? Eles vão apenas cobrar nada, vamos dizer, né? Entregar o material, o objetivo é gratuito, né? Então nós procuramos trabalhar dessa forma para evitar todo tipo de problema. Mas, amado, o programa de apoio, eu vou finalizar aqui, o programa de apoio é isso, esse é o trabalho, esse é o programa de apoio, tá? E nós estamos expandindo, hoje no Brasil, Paraguai, nós queremos a América Latina e eu peço a sua oração, porque nós queremos expandir também para a Europa, quem sabe, África e outros lugares, estamos orando por isso e Deus fará no tempo dele. Dos grandes dificuldades que nós temos nessa expansão a abertura de bases de apoio. O que nós temos na Bolívia, né? Alguém que possa resolver em cada região. Hoje nós estamos vendo isso no Brasil. O Brasil ele é muito grande e nós temos os pontos de apoio, mas muitas vezes os pontos de apoio eles não conseguem solucionar os seus problemas de apoio. E aí nós temos que entrar com as bases de apoio, que atualmente está sendo uma das nossas maiores preocupações, oração. A gente está procurando trabalhar nesse sentido, né, com algumas pessoas para que possam assumir regiões. E essas bases de apoio elas vão trabalhar de uma forma independente, levantando recurso para que elas possam abrir novos pontos de apoio e poder resolver os problemas, né, de frete, etc., em suas próprias regiões. Nós estamos orando por isso aí e esse está sendo um dos grandes alvos que nós temos para frente, estamos orando nesse sentido. Amém? Eu peço oração a você sobre esse projeto. Bom, um grande abraço, Deus abençoe. Falando um pouco aqui do projeto, como nós estamos trabalhando, para que você possa compreender um pouco do que é feito, da expansão e de como nós estamos fazendo esse trabalho. Amém? Forte abraço, que Deus os abençoe.